Você já olhou no espelho e sentiu que não tem o que é preciso para vencer? Sabe aquela voz na sua cabeça que sussurra todos os dias? Você não tem a formação certa, você não tem o sobrenome certo, a sua família é uma bagunça e você é fraco demais para carregar essa responsabilidade. Nós vivemos numa sociedade que idolatra os fortes, os mais bem preparados e os que já nascem com privilégios. Mas o que acontece quando Deus olha exatamente para o fim da fila? O que acontece quando o céu decide usar a pessoa mais improvável, insegura e assustada da sala? Hoje nós vamos abrir o livro de Juízes, no capítulo 6, para conhecer a história de um homem que estava escondido, paralisado pelo medo, mas que foi chamado por Deus de herói valoroso. Se você sofre com a síndrome do impostor, essa história vai virar a sua mente do avesso. O cenário em Israel era de terra arrasada. O povo havia virado as costas para Deus, e como consequência, caíram nas mãos dos midianitas. Os midianitas eram como gafanhotos. Durante 7 anos, toda vez que Israel plantava e a colheita estava pronta, o exército inimigo invadia, roubava comida, matava o gado e destruía tudo. A Bíblia diz que Israel ficou muito debilitado. O povo estava passando fome e vivendo escondido em cavernas. O medo era a moeda oficial daquela geração. É nesse contexto de terror absoluto que a câmera da nossa história foca em um jovem chamado Gideão. Onde ele estava? Ele não estava afiando uma espada no topo de um monte. A Bíblia diz que Gideão estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Preste muita atenção nessa imagem, porque ela é o retrato da nossa própria ansiedade. O trigo se malha em lugares altos, abertos, onde o vento pode bater e levar a palha embora. O lagar, por outro lado, é um buraco de pedra cavado no chão, usado para pisar uvas e fazer vinho. Gideão pegou o trigo e foi se esconder num buraco. Ele estava tentando fazer a coisa certa no lugar errado, motivado pelo pavor de perder o pouco que tinha. Quantas vezes você já se pegou assim? Escondendo seus talentos, vivendo abaixo do seu potencial, malhando trigo no buraco porque tem medo do que os outros vão dizer, medo de falhar ou medo de ser atacado. E, de repente, o anjo do Senhor aparece para esse jovem encolhido e suado no fundo do buraco. E a frase que o anjo diz é quase cômica. Ele olha para o homem que está morrendo de medo e declara: "O Senhor é contigo, homem valoroso." Imagine a reação de Gideão. Ele deve ter olhado para os lados, procurando o guerreiro musculoso com quem o anjo estava falando. Gideão responde com a amargura de quem está sofrendo: "Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Onde estão as maravilhas que os nossos pais nos contaram? O Senhor nos desamparou." Gideão faz o que todos nós fazemos na crise. Ele questiona a presença de Deus baseado na evidência da sua dor. Mas Deus não entra na discussão teológica dele. O Senhor olha diretamente para Gideão e dá uma ordem que ignora completamente a crise de identidade do rapaz. "Vai nessa tua força, e livra a Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu." É aqui que Gideão solta o seu currículo de derrotas. Ele lista os motivos pelos quais ele é a pior escolha do universo. "Senhor, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai." Gideão estava dizendo: "Eu sou o pior do pior. A minha tribo é fraca, a minha família é falida e, dentro da minha casa, eu sou o zero à esquerda." Mas qual é o segredo bíblico para o sucesso improvável? A resposta de Deus não foi sobre Gideão. A resposta foi sobre Deus: "Porquanto eu serei contigo, e tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem." Deus não te chama por causa da força que você tem no braço. Ele te chama por causa da presença que Ele coloca na sua vida. A sua fraqueza não é um obstáculo para Deus. Ela é o palco perfeito para o poder dele brilhar. Gideão ainda pede sinais, a famosa prova do velo de lã. E Deus, com uma paciência infinita, atende. O jovem assustado finalmente acredita e convoca um exército. Ele consegue reunir 32.000 homens. Humanamente, parecia um bom número. Mas os midianitas tinham 135.000 soldados. Já era uma desvantagem brutal de 4 contra 1. Mas Deus olha para Gideão e diz algo que contraria qualquer manual de estratégia militar: "Gideão, tem muita gente com você. Se vocês vencerem, Israel vai se gloriar dizendo que a sua própria mão os livrou. Mande os medrosos embora." 22.000 homens vão embora. Sobram 10.000. A ansiedade de Gideão deve ter disparado. Mas Deus olha de novo e diz: "Ainda tem muita gente."
desce com eles até as águas. Deus faz um teste de atenção e vigilância enquanto os soldados bebem água. O resultado? Deus descarta 9.700 homens. Sobram apenas 300 homens. Deus pegou um exército que já era fraco e o reduziu a um número ridículo. Por quê? Porque Deus queria garantir que, quando a vitória chegasse, não houvesse espaço para o orgulho humano. Quando o cenário é impossível, o milagre é inquestionável. Naquela noite, Gideão e os 300 cercam o acampamento inimigo. Eles não levam espadas. A estratégia de Deus envolve apenas 3 coisas: trombetas, cântaros vazios de barro e tochas acesas escondidas dentro dos cântaros. Ao sinal de Gideão, os 300 quebram os cântaros de barro. O barulho é ensurdecedor. O brilho das tochas rompe a escuridão do vale. Eles tocam as trombetas e gritam: espada pelo Senhor e por Gideão. O pânico toma conta do exército midianita. Desorientados pelo barulho e pelo fogo repentino, os inimigos começam a matar-se uns aos outros na escuridão, e o resto foge. Israel é liberto. E o homem que começou a história escondido no buraco do lagar, termina a história como o libertador de uma nação. O que a história de Gideão ensina a você hoje? Deus vê o que você será, não o que você é hoje. O mundo te julga pelo seu lagar escuro, Deus te chama de herói valoroso. O seu estado atual não define a sua identidade espiritual. O pouco com Deus é maioria absoluta. Não reclame das pessoas que te abandonaram, das portas que se fecharam ou da falta de recursos. Às vezes, Deus está mandando os 22.000 embora da sua vida para que a glória da sua vitória não seja dividida com mais ninguém. Você precisa quebrar o cântaro para a luz brilhar. O fogo só ilumina quando o vaso de barro se quebra. Enquanto você tentar parecer forte e invulnerável, a glória de Deus não aparece. É na quebra do nosso orgulho e na confissão da nossa fraqueza que a luz de Cristo cega o inimigo. Pare de se esconder. Saia do buraco. Você pode ser o menor da sua família, mas quando o Senhor diz eu serei contigo, o menor se torna um exército invencível. Se essa palavra destruiu a sua síndrome do impostor hoje, deixe o seu like, inscreva-se no @Luz da Palavra e compartilhe este vídeo com alguém que precisa descobrir o próprio valor. Fiquem na paz e até a próxima história.